Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo aqui a esse espaço onde conversamos e aprendemos. Hoje gostaria de falar com vocês a respeito do plágio. Você conhece essa prática? Primeiro, gostaria de dizer a vocês que é normal que quando nós escrevemos um trabalho acadêmico, nós usemos as ideias de outros autores na composição do nosso texto. Na universidade, é esperado que os alunos saibam articular as suas ideias e as suas reflexões a partir dos estudiosos e de outros autores da área. Ou seja, não é errado utilizar as ideias de outras pessoas, mas é errado plagiar. O plágio é considerado um crime, já que ele é uma violação dos direitos autorais. Mas você sabe qual é o limite? Onde acaba um limite e onde começa o outro? O plágio acontece quando alguém reescreve frases, citações ou até mesmo conceito de outros autores, seja de livros da internet, sem dar os devidos créditos a esse autor. É muito importante que o uso de qualquer referência que nós façamos seja colocado no próprio trabalho. Infelizmente, hoje o plágio é uma prática muito comum no meio acadêmico, mas muitas vezes os estudantes não entendem o que é considerado plágio na prática. E por isso eu trouxe para vocês aqui hoje uma explicação sobre os 3 tipos de plágio que são mais comuns e também vou falar um pouquinho com vocês sobre como evitá-los. Nós temos o plágio integral, que esse é o mais fácil de ser reconhecido. Ele é o mais utilizado pelos alunos e baseia-se no ato de copiar uma palavra, uma frase, um parágrafo ou até mesmo um trabalho inteiro, sem mencionar a fonte e de forma indiscriminada. Nós temos também o trabalho plagiado parcialmente. O plágio parcial acontece quando um texto é composto por diversos trechos, diversos conceitos que estão presentes em trabalhos diferentes. E aí, ele se torna um trabalho único. É importante que a gente entenda que a ideia de plágio não difere se o estudante copiou ou não somente a ideia principal ou uma conclusão da obra. Se a gente está ali combinando diversas ideias, diversos parágrafos, sem fazer a referenciação, a menção correta daquele que originou, que expressou aquelas ideias, nós já configuramos um plágio. Além disso, ainda que você acrescente trechos, mude alguns termos, pegue alguns pedaços aqui e ali e mencione os autores originais, talvez você ainda cometa plágio. Isso porque em um trabalho acadêmico, nós esperamos que o estudante crie um texto a partir de algo, a partir de uma teoria, com ideias diferentes e um texto também diferente, que mostre as visões próprias dele, que baseie-se nos conceitos de outros autores, mas que não somente junte pedaços, fragmentos e cópia do que outras pessoas falaram. Uma forma de respeitar esses direitos autorais é explicando o conceito daquele outro autor, mas utilizando as suas próprias palavras ou o que você entendeu a partir daquela ideia. E nós temos também o plágio conceitual, que como o próprio nome já nos sugere, ele se refere a quando nós plagiamos o conceito de algum autor. É muito comum que a partir das pesquisas que a gente faça para a nossa obra, a gente crie um contexto e explique determinado fenômeno. Ou até mesmo a gente pegue emprestado algum conceito que é criado por outros autores. Se você mencionar um conceito que é criado por outros autores e não mencionar a fonte, você está fazendo um plágio conceitual. Agora veja que darei dicas para vocês de como evitar o plágio acadêmico. A melhor forma de fazermos isso é mencionarmos sempre o autor no qual as ideias utilizadas se originaram, assim que aquela ideia for utilizada. Geralmente, em todas as citações que a gente faz, deve haver informações principais
sobre o conceito original. O nome daquele autor comumente é identificado pelo sobrenome. O ano de publicação dessa edição que você utilizou no seu trabalho. O número da página onde encontra aquela ideia. Ou, se for de um lugar que não tem página, colocar que é sem página. E a ABNT sugere tipos possíveis de citação, que são as citações diretas, as citações indiretas e as citações das citações. Então, é importante que a gente conheça um pouquinho a respeito delas. A citação direta é aquela que transcreve a parte de uma obra com as palavras do autor mesmo. Quando nós usamos esse tipo de citação, nós devemos colocar entre parênteses o sobrenome do autor, o ano da publicação da obra e o número da página, tudo isso separado por vírgulas. Nós temos também a citação indireta, que é aquela onde nós nos baseamos em uma obra com a nossa palavra. Mas nesse caso, nós usamos o sobrenome do autor e o ano da publicação da obra. Não é porque nós estamos nos baseando em uma obra que nós não falaremos daquele que originou esta obra. A citação de citação é aquela que nós mencionamos no nosso texto, mas que nós não tivemos contato com o texto original. Talvez você tenha visto essa citação em um outro trabalho, se interessou e não conseguiu ir beber na fonte do autor. Então, você deve citá-la também utilizando a expressão latina apud, que significa citado por. Existem algumas outras especificidades que vocês podem encontrar no site da ABNT na internet. Agora que você já sabe o que é plágio, sabe que essa prática pode prejudicá-lo em ambiente acadêmico e também fora dele. É necessário que você fique atento, porque os seus trabalhos podem ser submetidos a aplicativos e também a sites anti-plágio que detectam todas as partes que você utilizou no seu trabalho. Fique atento e não caia nessa. Até a próxima aula!